A gente está vivendo uma situação em que a possibilidade de mudança do tabuleiro político é muito clara. Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, continuará ao longo das próximas semanas precisando se defender. Um candidato na defensiva não é um candidato que consegue conquistar novos apoios. Em geral, é uma posição muito difícil de se manter. É verdade que por muito tempo o seu pai, Jair Bolsonaro, ao receber ataques, conseguiu continuar de forma resiliente, mantendo a sua base de apoiadores. Mas é importante lembrar, Flávio não é Jair. A capacidade dele de comunicação é diferente da capacidade do seu pai. De tal maneira que é possível que a gente assista, sim, uma migração desse eleitor. E aí, a gente vai separar duas espécies políticas diferentes no Brasil. Uma coisa é o bolsonarista raiz, aquele que, diante de todas as possibilidades, é um apaixonado pela família Bolsonaro, sobretudo pelo pai, Jair Bolsonaro, mas empresta a Flávio essa mesma paixão. É uma paixão hereditária. Outro animal bastante existente na política brasileira, uma espécie muito mais longa e duradoura, é o antipetismo. O antipetismo tem uma história muito anterior à própria família Bolsonaro na posição política que hoje se encontra. Vale lembrar que houve um momento lá atrás, quando Jair Bolsonaro era deputado do baixo clero, que ele fez parte da base do governo Lula e o antipetismo já existia. Então, o antipetismo tem opções. E aí estão colocadas na pesquisa, por exemplo, por meio de Renan Santos, que é um nome que pode acabar aproveitando essa oportunidade, crescendo como alguém que tem um discurso extremamente incisivo, que é jovem e que pode representar uma renovação da direita brasileira. Você tem outro nome histórico, como Ronaldo Caiado, que é antipetista muito antes disso ser moda. Ele foi candidato a presidente em 89. Quando Lula criou o MST, ele criou a Ação Ruralista. Então, é alguém que está desde sempre no campo do antipetismo, não necessariamente no campo do bolsonarismo. E você tem também Romeu Zema, que recentemente se colocou com muito protagonismo na oposição, sobretudo ao contexto do Supremo Tribunal Federal, buscando se colocar como alguém antissistema. Ou seja, tem três opções de tonalidades diferentes, todas de direita, todas antipetistas. Resta saber se o eleitorado antipetista, mais do que bolsonarista, vai desejar apostar em algum desses nomes. Isso pode gerar um crescimento nas pesquisas. E aí, qual é a estratégia de Lula diante de todo esse cenário? Lula sabe que a possibilidade dele de conquistar votos de um eleitor de Flávio Bolsonaro é muito reduzida. Alguém que tem a intenção de voto declarado em Flávio, muito dificilmente vai efetivamente votar em Lula. A principal estratégia de Lula nesse sentido é buscar o descrédito no eleitor, é buscar gerar no eleitor que não é entusiasta do seu governo um sentimento de que não vale a pena sair de casa, de que não vale a pena ir à urna. É, portanto, uma tentativa de desqualificação geral dos adversários, de dizer que, olha, não, mas nenhum deles representa de fato aquilo que você quer. Então, por que sair de casa para votar? O aumento do voto nulo ou da abstenção numa eleição presidencial muito acirrada, como, ao que tudo indica, nós viveremos, pode acabar sendo decisivo para a vitória, porque será no Photochart, será aquela eleição, ao que tudo indica, muito acirrada. E é possível que o simples descrédito, a desesperança, a falta de perspectiva e de identificação com os candidatos que estão postos acabe sendo uma das principais armas do presidente Lula para conseguir o seu quarto mandato.